vezes as pessoas pensam que o pecado capital é sinónimo de pecado mortal. Não é verdade. O pecado capital não é sinónimo de pecado mortal. Há pecados que são pecados capitais que não são mortais. E há pecados que são pecados capitais e são mortais. Não é sinónimo. Então, esta distinção convém esclarecer um pouco. O que é um pecado mortal? Como o próprio nome indica, é um pecado que mata. Mata a vida da graça. Por isso se chama mortal. Quando nós cometemos o pecado mortal, a nossa alma, espiritualmente, a nossa relação com Deus morre. Nós ficamos separados de Deus. Perdemos a graça de Deus. Perdemos a amizade com Deus. É a pior coisa que nos pode acontecer nesta vida. É cometer o pecado mortal. É a pior coisa que nos pode acontecer. O resto é menos que isso. E se eu cometer o pecado mortal, ficar paralítico. É menos grave do que cometer um pecado mortal. Porquê? Porque o paralítico pode ser direto e pode ser. Mas se fizeres um pecado mortal, não se arrependes, vais para o inferno. O pecado mortal é o nosso verdadeiro inimigo. É o pior mal. Os santos perceberam. Santa Teresa d'Ávila dizia: é melhor morrer 1000 vezes do que cometer um pecado venial. Nem sequer era mortal. Eles perceberam bem o pecado é que é o problema. Porque mata a vida da alma. Morre-se mais cometendo um pecado mortal do que usando um tiro na cabeça. O pecado mortal mata a vida espiritual. E o tiro na cabeça mata a vida do corpo. Mas não mata a alma. Nós temos dificuldade em assimilar esta verdade, que é tão simples. Quem é que diz isto? Diz a Escritura: a vossa graça, diz o Salmo, vale mais do que a vida. A vossa graça vale mais do que a vida. E Jesus diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Eu não estou a ensinar nada de novo. Jesus ensina, a Escritura diz isto. A vida da alma, a vida da graça, a comunhão com Deus é mais importante que a vida do corpo. Mas eu noto muitas vezes que as pessoas, todos nós, somos fracos e preocupamos muito com o corpo. Se tivermos um problema nos rins ou na perna, não sei o quê, vamos onde for preciso, até Espanha, ao hospital, no sapato, na casa, no lado, e depois faltamos à missa ao domingo e achamos que está tudo bem. Temos pecados mortais como quem bebe um copo de água, ou contracepção, ou por aí fora, vai à luz. Pecados mortais, mal é que tem, toda a gente sabe. E este é um problema grande. Portanto, nós temos temos amor à saúde do corpo, temos menos amor à saúde da alma. E o pecado, portanto, o pecado mortal normalmente distingue-se do pecado venial, que é um pecado que fere a vida, a nossa relação com Deus, mas que não mata. É como se eu, sei lá, cortasse uma perna, não morro, mas cuidado, não ficou muita saúde, fere, ou como se apanhasse uma doença, não morri, mas a minha saúde não é a mesma. O pecado venial fere a minha relação com Deus, mas não mata. O pecado mortal mata. E o pecado venial dispõe ao pecado mortal. Uma pessoa que esteja doente está mais perto da morte do que não está doente. Às vezes há doenças que depois degeneram, acabam por morrer. E portanto é preciso também algum cuidado nos pecados veniais. Às vezes também caímos nesta tentação. Só pá, digo umas mentiritas, às vezes tem que ser. E fazemos as pazes com o pecado venial. Como se o pecado venial fosse tolerável. Isto não vou para o inferno por isto. Cuidado. Começamos a abrir brechas na nossa vida espiritual. E o pecado vai ganhando raízes. E depois é uma mentira também, não sei o quê. Acho que é isso. Portanto, o pecado nunca há compromissos. É muito importante perceber esta ideia. Com o pecado não há compromissos. Há simplesmente guerra. Pecado? Não. Mas é pequenino? Não. E magoa. E é sinal que não percebeste o que é que o pecado faz a Deus. Magoa a Deus. Magoa Jesus. Se tu gostas de Jesus, não queres magoar Jesus. Como se eu dissesse: agora não está lá a minha irmã. Não é com muita força. Não há justificação. O pecado é sempre uma má escolha de qualquer ponto de vista. E há alguns pecados chamam-se capitais
o capital vem de quê? Vem de cabeça, capitis. Porquê? Porque são pecados que estão na origem de muitos outros. Por isso é que se chamam capitais. São pecados que comandam a cabeça. O que é que faz ao corpo? Em si, diretor, digamos assim. O braço, eu decido mexer o braço e vai numa ordem do cérebro, do sistema nervoso, até ao braço, estica-se. Portanto, capital, neste sentido, pecados que estão na origem de muitos outros. São pecados, digamos assim, de fundo, que põem em movimento tantos nossos comportamentos. É neste sentido que são capitais. E, se nós quisermos, e se repararmos, são os pecados mais típicos da natureza humana. São os pecados que mais frequentemente os homens caem. Os pecados capitais são os pecados mais típicos. E, portanto, interessa-nos a todos pensar nisso. Porque são as batalhas mais comuns que temos nós. Normalmente, todos temos os pecados são os pecados mais frequentes. Há outros pecados, que não são capitais, são menos frequentes. Também temos que estar atentos, sim. Mas os mais típicos temos que ter cuidado. Temos que ter uma especial vigilância. E, infelizmente, há alguns que são um bocado ignorados. Hoje em dia já fala de algumas coisas, mas não fala de outras. E são coisas que todos vivemos. Portanto, é pena não se pensar nisso. Como título, não pus pecado, pus vício. Qual é a diferença de um pecado e de um vício? O pecado é um ato livre, portanto consciente e voluntário, em que nós escolhemos qualquer coisa que ofenda Deus, que é má para nós e que ofenda Deus. É sempre a dimensão mais grave do pecado. E o que é um vício? O vício é um pecado que se tornou um hábito. Há pecados que eu posso fazer pontualmente. Uma vez na vida, roubar uma tableta de chocolate. Não tenho o hábito de roubar tabletas de chocolate, graças a Deus. Mas comecei a roubar duas. O senhor da mercearia chega bem, está sempre a ver a bola, então eu vou lá, quando se está bom, tiro uma tableta de Twix. E tornou-se um hábito. Então, é um vício. Em vez de ser o pecado de furto, é o vício de roubar. Tornou-se um hábito. Nós, isto é verdade para tantas coisas, nós somos um ser de hábitos. O homem é um ser de hábitos. Nós habituamos a muitas coisas. Daqui é um bocado a importância da educação. Os pais têm o papel de ajudar os filhos a ganhar bons hábitos. Bons hábitos ganham-se com a repetição de atos bons. E então a mãe está sempre a chatear. Já fez trabalho, já lava os dentes, e nós habituamos. Depois, com os anos, já não precisamos da mãe a chatear. Já nos tornamos, já nos habituamos, já temos aquela virtude de ter cuidado com a higiene, de ser diligente no trabalho, estudar, estudar, etc. Ser agradecido, agradecer, fartou-se de dizer, agradecer, já agradeceu, ele vai agradecer. E tornei-me uma pessoa que tem a virtude da gratidão. Porquê? Ganhei esse momento com a ajuda dos pais. É muito importante a ajuda dos pais. Ninguém nasce santo. É um caminho. Ninguém nasce com estas virtudes. É uma coisa que se adquire com o esforço, com atos contínuos. E o vício é o oposto das virtudes. Cada virtude tem o seu vício oposto. Eu posso ser, por exemplo, a virtude da coragem, ser um homem corajoso. E o vício é ser covarde. De um lado ou do outro. Ou a virtude de ser uma pessoa justa. O contrário é ser injusto. Uma pessoa que é aldrabão, não paga o que deve, etc. A pessoa justa é dar a cada um aquilo que é seu. Isto não é muito. E quer dar a cada um aquilo que é seu. Há pessoas que fazem atos de justiça porque o Estado, senão vem a polícia. Mas isso não é virtude. A virtude é querer fazer o bem. Não é fazer o bem porque sou obrigado. É que eu quero dar a cada um
se a polícia não vier, isto deixa-me continuar a ser justo. Se isto não é mesmo, eu não tenho a quem. Não há ninguém a ver. Mas eu quero ser bom. Enquanto não houver esta disposição do coração, não há verdadeira virtude. Nas crianças, por exemplo, acontece, eu faço o que a mãe quer, porque a mãe obriga. E ao princípio eu estou a fazer coisas boas, mas ainda não interiorizei verdadeiramente aquele comportamento. Ainda não percebo muito bem porque é que é bom. Obedeço. Então aí estou só a retirar os bons, mas ainda não tenho propriamente a virtude. Mas com o tempo, começa a perceber porque é que a mãe repete tantas vezes a mesma coisa. E começamos a querer o bem. E depois, quando temos filhos, começamos a repetir as mesmas coisas aos nossos filhos. Portanto, os 7 vícios são hábitos para o mal. São disposições do nosso coração para o mal. São quereres. Eu quero qualquer coisa que habitualmente não é boa, que me faz mal, que ofende a Deus, faz mal a mim. Todos os vícios, como eu dizia, têm a sua virtude oposta. Nós vamos ver os 7 vícios capitais e também as 7 virtudes opostas. Como é que se vencem os vícios? Pedindo a Deus que nos dê as virtudes e lutando por elas, fazendo os atos contrários. Se eu tenho o vício da preguiça, como é que eu deixo de ser preguiçoso? Fazer debates de diligência. Falar àquela hora, fazer cumprir. Com o tempo, no início custa bastante e depois, com o passar do tempo, vou habituando e torna-se mais fácil. Se nós quisermos dar uma analogia, mesmo com as coisas do dia a dia, por exemplo, se eu quisesse aprender a tocar viola, não soubesse nada, primeiro dia eu gostava, andava para ali, ia aos dedos, não saía nada, saía tudo todo. Estava ali, esforçava-me muito e o resultado era bastante fraco. Há alguém que saiba tocar viola, esforça-se pouco e sai uma música linda. Porquê? Porque tem a virtude, tem aquela capacidade de fazer bem o bem. E isto acontece com as vidas temporais. Ninguém nasce ciente, entrando, etc. É com esforço, é com atos repetidos que depois se tornam hábitos e depois fazer o bem não custa muito, custa um bocadinho, mas não custa muito. Mas quando não se tem, a virtude custa imenso. Como quem não sabe tocar viola custa imenso. Mas quem sabe, não custa assim muito. Habituou-se, desenvolveu uma virtude. E é isso que devemos fazer. Seguir Jesus, nós às vezes pensamos, seguir Jesus é sobretudo viver como Ele viveu. Viver como Ele viveu e pensar como Ele pensou é sobretudo imitar as virtudes de Jesus. Imitar as virtudes de Jesus. Viver, ter a mesma humildade, o mesmo abandono, a mesma claro, a mesma coragem, a mesma temperança, a mesma justiça, a mesma mansidade. Vindo a mim e aprender a mim que sou manso e humilde. Seguir Jesus é sobretudo isto. Não é preciso ter cabelo comprido, nem barba, para seguir Jesus. É preciso viver, pensar, agir como Ele viveu. E isso, na prática, o que é que significa? Imitar as virtudes de Jesus. Então, já percebemos isso. Siga. Uma última ideia é, estes vícios capitais, nós, em geral, temos alguma dificuldade em confessá-los, não tanto porque vergonha ou assim, mas porque estão mais escondidos, são coisas mais de fundo. São coisas mais de fundo. Não são coisas que se manifestam, são orientações do nosso coração profundo. Por exemplo, quando nós encontramos alguém no autocarro, aquela pessoa, um estudante, por exemplo, no autocarro, vai com a mochila, o que é que ele está a fazer? Deve ir para as aulas. Mas porquê é que ele faz aquilo tudo? Não é evidente. Só se lhe perguntasse, percebíamos. Não é evidente. Se lhe perguntasse o que é que tu queres fazer. Porque eu quero ser médico. Então não percebes. Por trás daquilo tudo há um querer, há um quer qualquer coisa.
objetivo, há um desejo daquele coração. E é aquele desejo que põe em movimento tudo o resto. Porque ele quer aquilo, ele levantou-se de manhã, lavou os dentes, aqui, almoço, vestido-se, teve o autocarro. Aquele desejo pôs em movimento tantas decisões e tantas ações. E aquele desejo explica, em grande parte, o comportamento daquele rapaz. Quando nós percebemos o que é que ele quer, compreendemos melhor o que é a vida dele. Então é lógico. Se ele quer isso, se ele quer ser médico, tem que estudar, tem que passar, ter boas notas, fazer relacionadas, inscreve, etc, etc, etc. E isto acontece com os vícios. São disposições de fundo que caracterizam, digamos assim, um pouco a nossa maneira de ser. E que as pessoas que vivem connosco têm mais facilidade em identificar. Porque eles conhecem, eles já perceberam como é que nós somos e para onde é que estamos orientados. Qual é o primeiro vício capital? O primeiro é a soberba. Todos já ouvimos falar disto. É um bom exemplo disto que eu estava a dizer. Em geral, nós não nos confessamos de soberba, mas 100% dos casos há soberba, infelizmente. Porquê? Porque todos temos esta tendência de nos fazermos o centro do universo. Quer gostemos, quer não gostemos. Todos temos esta tendência. E basta haver um pecado, há sempre alguma soberba por trás. Eu é que quero, eu é que decidi qualquer coisa. Deus disse-me é por aqui, mas eu acho que é por ali. Eu é que mando. Já tem um bocadinho de soberba. O que é? Como é que se define a soberba? Todos nós sabemos, mais ou menos, é este amor exagerado de si mesmo. Um amor exagerado à própria excelência. Eu acho que sou o maior. Eu sou o maior, sou pai, eu sou o maior. E é verdade isso. A soberba nasce de um erro, no fundo, um juízo errado sobre o próprio valor, sobre a própria excelência. Eu não me conheço como eu verdadeiramente sou. Eu acho que sou, eu acho que valho 30, mas na realidade valho 15. Mas estou convencido que valho 30. E, portanto, quero que os outros percebam que eu valho 30 e que reconheçam e que se não derem 30, eles estão errados, etc, etc, etc. E porque vale 30, eu é que sei, é uma espécie de... Eu pus aqui uma palavra, inventei, mas egolatria. Egolatria. O meu eu é o meu Deus. Eu sou o meu Deus. Eu é que sei, eu é que mando. Os outros não percebem nada e deviam fazer como eu digo, etc, etc. É um bocado muito perigoso que nos fecha a Deus. Se eu é que sei, e se eu resolvo tudo, se eu sou 30, não preciso de ninguém. Está tudo bem. E foi o pecado, se nós quisermos, dos anjos. O pecado dos anjos foi um pecado soberbo. Lúcifer e os seus seguidores revoltaram-se contra Deus porquê? Porque se acharam os maiores. Lúcifer achou: eu não preciso mais nada. Eu sou o meu. Se quiserem podem ler Isaías e também algumas das cartas do Novo Testamento, em que se fala que o pecado dos anjos foi um pecado soberbo. Apaixonar-se por si mesmo. E isso levou os anjos a recusarem-se servir a Deus. Quem é o maior não serve ninguém. Quem se põe no centro do universo não está disposto a servir, nem a submeter-se a mais ninguém. Se eu sou maior. E por isso é típico das pessoas soberbas estas várias outras atitudes que eu já descrevi brevemente. São pessoas que têm dificuldade em ouvir os outros. Eu é que sei. São pessoas que raramente pedem conselho. Eu é que sei tudo.
São pessoas que facilmente querem impor a sua própria opinião. Eu é que sei, isto podia ser assim o governo, podia fazer, o primeiro-ministro podia fazer isto, e se não faz é porque ele é burro. Se ele não ouvisse, o país ia para a frente. Eu é que sei. Portanto, impor a própria opinião, às vezes há discussões, conversas. É uma pessoa com facilidade se auto-justifica. Quando por acaso alguma coisa não lhe sai muito bem, arranja sempre um motivo, uma maneira de atribuir isso a causas exteriores. Cheguei atrasado porque no trânsito alguém, não sei, culpa de quem é minha, porque eu sou maior. O soberbo não tem defeitos. São sempre causas externas. Portanto, auto-justifica-se com alguma facilidade. Isto acontece às vezes até nas confissões. Uma pessoa está-se a confessar, o padre aconteceu isto, mas a culpa não é minha. Minha sogra é que me chateou a cabeça. O meu marido é que não larga. A culpa é tua. Será? Também é verdade que há fatores que condicionam. É verdade. Mas cuidado com esta tendência que nos auto-justificar. Como se nós fôssemos impecáveis. Não somos impecáveis. Somos frágeis e pecadores. É. Mas o soberbo não reconhece isso. Não aceita as tarefas humildes. O soberbo resiste. É preciso aspirar a sala. Não é para mim. Eu sou maior. Não tenho que fazer essas tarefas. O soberbo tem dificuldade em aceitar as tarefas humildes. Mas eu já tirei o curso, portanto já não limpo a casa bem. E no limite, recusa-se. A soberba admite erros. Pode ser grave, digamos assim, pode ser mais leve. Por exemplo, a soberba não é sempre um pecado mortal. Pode ser um pecado mortal. No caso mais radical, implica esta recusa em submeter-se a Deus, à sua vontade, à sua palavra, à sua lei. Eu é que sei. Seu padre, a igreja tem que se atualizar. Isso da contracepção não é para mim. Não concordo. Mas Jesus disse, mas eu acho que não. Jesus disse, isso do divórcio. Jesus disse, deixares a mulher e casares com outra, cometes adultério. Se a mulher deixar a mulher casar com outro, comete adultério. Mas é de São Mateus. Mas eu acho que a igreja tem que se atualizar. Está enganado. Jesus enganou-se nesse ponto. Eu é que sei. Percebe-se? No fundo, isto é uma atitude de soberba. Eu é que sei. Todas as heresias nascem da soberba. A palavra de Deus é esta. A igreja ensina que isto se interpreta assim. Mas eu é que sei como é que isto se interpreta. O Papa está enganado. O Papa não percebe nada da Bíblia. Eu é que sei. Isto é soberba. Quando chega a estes níveis de recusar-se a meter-se a Deus, e há aqueles que ele deixou para, em seu nome, nos guiar para o céu, estamos a cair numa soberba grave, mortal. Chama-se normalmente de soberba completa, que é esta que se recusa a submeter a Deus, que é sempre pecado mortal, da soberba venial, que seria completa. E as nossas coisinhas de querer impor a opinião e não sei o quê, depois quando cai em nós, a gente reconhece que podemos estar enganados, mas de vez em quando. E a soberba, como eu dizia, tem muitos filhos inéditos. Gera a presunção, gera a ambição. Se eu sou maior, então eu vou conseguir caminhar no mundo. Gera um apetite exagerado por honras, por reconhecimento dos outros, por cargos. Eu sou maior, portanto eu tenho o direito, se não for eu o presidente da empresa, é injusto, porque eu estou melhor preparado, não sei o quê. Gera tudo isto, gera a vaidade, procura os louvores e a fama de uma maneira exagerada, desproporcionada em relação ao nosso verdadeiro valor. E gera também a jactância. O que é a jactância? É o gabar-se. As pessoas que estão sempre a gabar-se.
Então, pá, eu ontem, se eu devia ter visto, eu ontem peguei no carro, fiz 2 peões e cheguei lá em 2 minutos. Está bem? Não sei se à procura de palmas. Até às vezes fazem isso falando mal das coisas. Sei lá, eu não consigo para nada, à espera que eu diga. É verdade. Outro dia, não é nada, você é bom. Mas no fundo eu queria era isto. Outro dia fiz isso a uma pessoa e foi ótimo. E eu disse, eu sou um computador. E eu vi que eu disse, pois é. E eu fico sem. Não estava à espera. Quando nós dizemos mal de nós próprios, não nos importamos. Mas se for alguém dizer mal de mim, cuidado. Se for eu a dizer, eu sou um bocado preguiçoso, está tudo bem. Mas se for o meu irmão ou a minha mãe dizer, Eduardo, tu és preguiçoso. Cuidado. É a mesma coisa. Nós não acreditamos. Queremos palmas. O que acontece? Gera também a ingratidão. O soberbo não agradece. Acha que tudo é devido. Acha que é tudo devido. Os outros têm que fazer, ajudar, não sei o quê, fazer palmas. É tudo devido. E também a hipocrisia, a duplicidade, teatro. Ou eu sou maior, tenho que fazer teatro. Portanto, esconder os meus defeitos, esconder as minhas falhas. Fachada. É fachada. E isto, infelizmente, acontece muito. Qual é o motor disto? É soberbo. Porquê que nós estamos preocupados com que os outros tenham uma ideia de ti como se fosse um santinho? Porquê que não és o que és? Porque eu acho que somos hipocrisia. Jesus criticou duramente a hipocrisia de alguns fariseus. Quer ser o centro das atenções, o soberbo. E a soberba gera com frequência a discórdia. Se eu é que sei o quê, é uma questão de tempo. Vai dar faísca em casa, vai dar faísca no trabalho. Há este tipo que acha que o rei. E gera também a desobediência. O soberbo não consegue submeter-se à dificuldade em ter superiores. Se eu é que sei, portanto, se dizem alguma coisa, é difícil. Andamos aqui às cabeçadas, às turvas uns com os outros. E eu podia dizer, etc. Isto é só um cheirinho do que é este vício que é a soberba. É idolatria. Portanto, guerra à idolatria. E é bom, estamos a começar a ver, pensar já como é que vai isto. Como eu dizia, todos temos experiência e temos que mudar. Às vezes nunca pensámos nisso. É preciso pensar nisso. Qual é a virtude que se opõe à soberba? Quem não quer arriscar? É a humildade. A humildade é a virtude que se opõe à soberba. E a soberba, eu não disse, mas tem uma consequência muito dramática. Fecha o nosso coração à graça de Deus. Deus quer vir para nós, mas o soberbo não dá. O soberbo fecha. Há várias frases da Escritura, não vos li, algumas famosas. Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. Primeira carta de São Pedro, carta de São Tiago, livro dos Provérbios. Esta mesma ideia está em 3 sítios na Escritura. Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. A humildade é o quê? A humildade é a justa estima e o amor justo do próprio valor do que somos. Santa Teresa d'Ávila tem uma frase muito famosa, resumo, é uma espécie de definição. A humildade é a verdade. É a verdade acerca de nós próprios. Não nos acharmos nem mais, nem menos do que aquilo que verdadeiramente somos. Pode-se falhar, seja por excesso, que é a soberba, é o mais frequente, mas também há pessoas, é mais raro, mas acontece, uma autoestima errada, para baixo, uma baixa autoestima. Há pessoas que acham que não sirvo para nada, não consigo fazer nada bem. Não é verdade. Há alguma coisa que consigo fazer.
humildade é decisiva para a nossa vida espiritual. Se não há humildade, vai tudo abaixo. E a soberba, o soberbo acaba por perder a fé, porque acredita mais nele que em Deus. E por aí fora. Então, humildade é como a palavra humildade vem de humus. Humus quer dizer terra. A humildade é o chão da vida espiritual. E há várias bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque Deus é o reino dos céus. Nós traduzimos pobres em espírito, temos sempre uma ideia de pobres no sentido material. Aqui é no sentido mais religioso. No Antigo Testamento e a Bíblia, esta pobreza é conhecida mais ou menos com a virtude da humildade. Nós até às vezes também dizemos isto na nossa linguagem, se diz uma pessoa pobre, às vezes nós dizemos uma pessoa muito humilde. Portanto, pobreza e humildade têm algumas ligações, mas é importante ser preciso para percebermos exatamente o que é. O que é esta pobreza em espírito? O que é esta verdadeira humildade? É reconhecer aquilo que se é e, portanto, a consequência disto é a nossa radical indigência perante Deus, de onde procedem todos os bens. Nós percebemos que eu sou o que sou, eu tenho o dom da vida. De onde é que vem o dom da vida? Vem de Deus. Eu tenho fé. De onde é que vem a fé? Vem de Deus. Eu tenho jeito para tocar viola. Quem é que deu esse dom? Foi Deus. Portanto, o humilde, o pobre em espírito, conhece que o que tem é dom. É dom. Santa Teresinha de Domingos Jesus diz: tudo é graça. Tudo é graça. Se nós não nos esquecermos disso, não caímos na soberba. Tudo é graça. Portanto, nós devíamos viver em ação de graças, em agradecer a Deus. São Paulo dizia, carta aos Coríntios, vamos ler: pois quem te faz superior aos outros? Que tens tu que não tenhas recebido? Pergunta São Paulo. E continua: e se o recebeste, por que te glorias, como se não tivesses recebido? Porque te glorias. Soberba está exatamente nisto, a apropriar-se dos dons de Deus, esquecendo-nos que são poucos. Eu toco muito bem saxofone, não há ninguém como eu. E esquecer que esse dom, que isso é um dom. Isso é um talento. Muito bom. Aquilo que devia ser natural, devia ser dizer glória a Deus. Nós temos tendência de apropriar-nos as palmas. Se tu tocas bem saxofone, as palmas são sobretudo para Deus. Deus é que te criou e te deu esse dom. E tu desenvolveste com a tua liberdade. Tens algum mérito? Sim, tens algum mérito. Mas o teu mérito é relativo. Quem tem o mérito principal foi Deus. Se Deus não te tivesse criado e te dado esse dom e o dom da liberdade, não havia tocador de saxofone. Portanto, as palmas são sobretudo para Deus. Mas eu ia ganhar algum mérito no meio disto tudo. Algum sim. Mas é um mérito secundário. Tens o mérito de ter usado bem os talentos que Deus te deu, com a liberdade que Deus te deu. E com a ajuda que Deus te deu. Portanto, é muito relativo. Portanto, e a gente tem a tendência de querer ficar com as palmas para nós. Tudo bem, é para pôr aqui na conta. Não. Glória a Deus. E depois nós também merecemos algum reconhecimento, sim, mas é secundário. É secundário. Nós com facilidade esquecemos o que São Paulo diz: que tens tu que não tenhas recebido. E se o recebeste, porque te glorias como se não o tivesses recebido. Aqui é que fala: porque te glorias como se não o tivesses. Como se o dom viesse de mim. Tocar o saxofone exclusivamente. Isto, podíamos dizer, é a humildade assim do ponto de vista humano, até esta justa estima de si mesmo. Mas ainda há uma liga dos campeões na humildade, que é o exemplo de Jesus. Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, para ele, a humildade é dizer: eu sou Deus, Criador do céu e da terra, eu de facto sou o maior, não há ninguém maior do que Deus. Mas Deus, sendo Deus, o que é que fez? Nós, Filho, criou-nos, não é? Nós desobedecemos a Deus, pecamos, e
Deus cruzou os braços e ficou a ver da janela lá de cima. Não. Jesus, Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, por amor à humanidade, mandaram-se uma pessoa este homem para a nossa salvação. Abaixou-se. Deus abaixou-se por amor. Não devia. Deus não devia. Não se devia ter abaixado, mas quis, por amor. E aqui está um patamar mais elevado da humildade, que é este aprender a abaixar-se por amor. Eu não tenho a obrigação de me abaixar. Deus não tem a obrigação de fazer algo e de andar aqui, a andar a pé, a suar, a anunciar o meu nome, a ser maltratado, a morrer apagado na cruz e depois ainda Cristo permanecer na Eucaristia. São tudo atos de humildade, são tudo abaixamentos de Deus por nosso amor. Deus não tinha que fazer isso, mas Deus quis fazer isso por ela. E portanto a humildade, quando é ligada ao amor, chega a outro patamar. E nós somos chamados a imitar isso. Cristo, São Pedro, deixou-nos um exemplo para seguir os seus passos. E portanto, aqui o desafio é olhar para Jesus sempre. Eu não tenho, se calhar há coisas que nós não temos que fazer. Eu não tenho que ir e avisar. Mas pensem em Jesus. Quando Ele se abaixou, cada um de nós, por amor. Portanto, se amar Jesus e quiseres imitar a humildade de Jesus, não vais ter complexos nem problemas em arregaçar as mangas e abaixar. Foi preciso para amar os teus irmãos, para ajudar os outros. Mas não há Jesus pôs a fasquia muito alto. A humildade pôs a fasquia muito alto. Deus fez-se homem. Por muito que tu faças, nada se compara a este abaixamento, a este ato de humildade. Deus morreu na cruz. São Paulo tem uma passagem muito famosa, muito bonita, da carta aos Filipenses que eu vou ler. Tendo vós os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. Ele, que é de condição divina, não considerou como uma usurpação ser igual a Deus. No entanto, esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo, ao manifestar-se, identificado como homem. Rebaixou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Esta ideia não considerou a sua condição de ser igual a Deus. E rebaixou-se, morreu na cruz. Este homem morreu. E nós também temos de aprender a não considerar a nossa qualidade, mas eu sou fraco, ou eu não tenho as vezes de serviço, de pensar nos outros. E depois a frase que dizia: vinde a mim todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus diz exatamente para aprendermos a ser humildes como eu. E nós podemos perguntar: existe a maneira mais perfeita? Qual é que foi a criatura que viveu a humildade da maneira mais radical? Se Jesus não é criatura, é Deus, verdadeiro, fez o homem. Foi mesmo. Na Escritura temos várias passagens que não perceber a anunciação de Deus. Maria vai ser, e depois Maria vai visitar a sua prima Santa Isabel e canta o Magnificat. O que é que ela diz? Deus pôs os olhos na humildade da sua serva. O que é que chamou a atenção de Deus em Maria? A humildade da sua serva. Portanto, a humildade aqui para os nossos favoritos. Diante de Deus entende, me chamarão bem-aventurado todas as gerações. A humildade de Maria. E a humildade gerou em Maria todas as outras tantas virtudes, não é? A fé. O anjo disse: olha, o Espírito Santo vem sobre ti e Deus vai nascer de ti. Calma. A humildade é assim. Não complica. Tu é que sabes. Não percebo muito bem dessas coisas.
Se dizes, é assim, seja feito segundo a tua palavra. Não complica. Nós já logo, calma aí, como é que isso pode ser? E tal. E depois, em tudo o que é que Maria fez? Fez o que fazer, sem complicar. Nunca vemos Maria a falar mais, a ter receio, assuntos discretos, a fazer o que tem que fazer. Tratar de Jesus, José, dizer eu sou a Deus, portanto não há mais a louça. É ainda do céu da terra. Não vou mais a sala. Estou a brincar, mas percebes? Onde é que eu quero chegar? Nós às vezes encalhamos aí. E há outro exemplo muito bonito também no Antigo Testamento, diz a Escritura, que é a figura de Moisés. O que é que a Escritura diz acerca de Moisés? Que era o homem mais unido da terra. Era o homem mais unido da terra. Mais uma vez vemos a mesma coisa. Deus, quem é que foi escolher? O homem mais unido que havia. Quem é que Deus quer? Quem é que Deus pode usar como instrumentos neste mundo para trazer a sua palavra e a sua graça até nós? Os homens unidos. Se não há humildade, encalhamos. Não podemos ser instrumentos de Deus. Ou não seremos instrumentos de Deus da maneira que Deus quer. Segundo vício. O vício da avareza. O que é a avareza? É o amor desordenado das riquezas, dos bens temporais. Podíamos dizer que é uma eurolatria. Se a soberba é uma eurolatria, adorar o nosso eu como Deus, a avareza é adorar o Deus dinheiro. É fazer do dinheiro o nosso Deus. Eurolatria. São Paulo, na carta a Timóteo, diz que a avareza, estou a citar, é a raiz de todo o pecado. Eita, pão queixo. E Jesus é verdade também. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou não gostará de um deles e estimará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Se nos faz acordar de manhã é o dinheiro, rapidamente deixa que poremos Deus, não dá para ter dois deuses. Quando eu tenho que decidir, olha, se quiseres fazer um negócio com 10 mil euros, é ao domingo, não pode ir à missa. O que é que vais escolher? Vais à missa ou ganhas 10 mil euros? Sem fazer muito esforço. É lá. Quando em caso de empate, se o meu Deus é o dinheiro, escolho os 10 mil euros. Vou no próximo domingo à missa. Paciência. É só um. Mal é tem, só pá. O teu Deus é o dinheiro. Não é Deus. Puseste Deus em segundo lugar na tua vida. E isto, temos imensos exemplos na nossa vida como isto acontece. Começar porque trabalhamos ao domingo, temos tantas coisas. Mas tem que ser. Às vezes de facto tem que ser. Mas há muitas vezes que não tem que ser. Muitas vezes que não tem que ser. E facilitamos. Etc. A avareza leva-nos a pôr o coração nas coisas, a amar as coisas de uma maneira má. Nós precisamos de coisas e devemos ter coisas e usar as coisas. Mas as coisas são coisas. São só coisas. Não são Deus. E portanto devemos usar as coisas para amar a Deus e ao próximo. E às vezes o que acontece, em vez de ser assim, acaba por amar as coisas. Há uma frase que eu gosto de repetir: as coisas usam-se e as pessoas amam-se. A começar pelas três pessoas da Santíssima Trindade. Nunca devemos amar as coisas e usar as pessoas. É o contrário. Usar as coisas para amar. E nunca amar as coisas e usar as pessoas. Quando a avareza toma conta disto, acontece a todos. Nós temos esta tendência de deixa-me cá guardar isto pode dar jeito, mais poder. E com facilidade acumulamos para nós e esquecemos os outros. Coisas que são supérfluas, que podíamos ajudar. Mas
calhar amanhã, daqui a 10 anos, pode dar ajuda. E o teu irmão precisa disso amanhã e tu não emprestas ou não das. Jesus, São Lucas é o evangelista que insiste mais na questão da pobreza. Nós, no Pai Nosso, que dá-nos o pão nosso de cada dia, nos dá-nos. Nós devíamos aprender bem isto. Aprender bem. E depois do amanhã está nas mãos de Deus. Jesus ensinou-nos a confiar na providência. Deus nos manda. Não se vê, mas Deus trata. Deus toma conta de ti. Ou não acreditas? Mas eu tenho um plano de poupança de reforma com juros bonificados, porque a segurança social vai ao ar. Deus toma conta de ti. Não acreditas? Deus toma conta de ti. Então vá, confia em Deus. Então esse dinheiro, se calhar, em vez da poupança, podes ajudar a fazer uma boa obra de evangelização, a ajudar alguém a ir ao retiro, ou ir não sei onde. E Deus toma conta de ti. E tens lá um vizinho, ou tens até um primo, ou um irmão que está a passar mal. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Se Deus te mostrou essa situação, não é por acaso. Se Deus te mostrou essa situação, não é por acaso. Conta contigo, de alguma maneira. E hoje, no mundo em que vivemos, faltam ocasiões. E o ajudar não é só material, é sobretudo espiritual. Mas mesmo para o espiritual é preciso alguns meios materiais. As pessoas que se deixam dominar pela avareza facilmente trabalham mais, dedicam pouco tempo a Deus, aos seus deveres familiares, à da família, têm muita dificuldade em dar e em se compadecer dos outros. Também têm muita dificuldade em pagar os impostos justos. Agora não vamos discutir se os impostos são justos ou injustos, mas há alguns impostos que são justos e se são justos, devemos pagar. Têm dificuldade em empenhar-se em causas nobres e dispendiosas. Facilmente as pessoas avarezas caem na mentira, na burla, na fraude. Facilmente aldrava-se aqui isto, uma mentirita para vender isto. Isto é muito bom, isto é novo, está novo, rapaz. Fico descansado. Não está novo. E temos o exemplo triste de Judas no Evangelho. 30 moedas de prata. Portanto, isto pode acontecer. E acontece. As pessoas avarentas estão sempre a contar o dinheiro, sempre a ver quanto é que está no banco, uma doença, é um vício. Temos educação escravo. Não é bom. E qual é a virtude que se opõe a isto? Já falei um bocadinho, pode-se chamar de várias maneiras. Liberalidade, eu chamei-lhe pobreza. Não pobreza no sentido de não ter nada, mas de não ter o coração preso às coisas. É uma frase que eu também gosto. Há pobres que são ricos e ricos que são pobres. O que é que eu quero dizer com isto? Há pobres, há pessoas que não têm nada, mas que são agarradas às coisas. Por alguma circunstância da vida, não têm nada. Mas o coração delas é mesquinho. Estão agarradas. Por elas seriam ricas e queriam tudo para elas. Não pensam nos outros. E ao contrário, há também pessoas ricas que são generosas, que são pobres no sentido de não têm o coração preso às coisas. Vou dar um exemplo. Já dei alguns do Evangelho. Lázaro e Nicodemos. Pessoas ricas, como o Jesus. E que nós veneramos como pessoas santas. Mas, por exemplo, o santo português, muito famoso, São Nuno, Santa Maria, Santo Constado, São Nuno, era dono de mais de metade de Portugal. Uma coisa que a gente se esquece. São Nuno, Santa Maria, era dono de mais de metade de Portugal. E ele, vai buscar. Construiu o convento do Carmo em Lisboa, onde depois entrou como irmão e pedia esmola de porta em porta. Ele construiu o convento do Carmo e depois não tinha dinheiro para comer.
E portanto é muito bonito ver como há ricos que são pobres. E não quer dizer que ele tivesse dado todas as coisas. Há santos que são reis, etc., e que não se desfizeram de todos os bens. O importante é não ter o coração escravo das coisas. As coisas usam-se. Jesus depois tem tantos ensinamentos sobre isto. Não acumuleis. Esta de não acumular, eu acho que se aplica muito à nossa sociedade. Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, os ladrões arrombam os muros a fim de os roubar. Acumulai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Procurai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado. É uma promessa de Jesus. Jesus está a dizer: se vocês se preocuparem com o Evangelho, com o reino de Deus, não vos vai faltar nada. É isto que Jesus está a dizer. Isto é verdade. Se experimentares, vais ver. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais vos será dado por acréscimo. Não vai vos faltar nada. Se vocês trabalharem pelo reino de Deus, não vos vai faltar nada. E depois a última de São Paulo, que também resume estas ideias que tinha partilhado convosco. São Paulo dizia na sua carta, capítulo 6 também, 17 e seguintes: aos ricos deste mundo recomenda que não sejam orgulhosos, nem ponham a sua esperança na riqueza incerta, mas em Deus, que nos dá tudo em abundância para nosso usufruto. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, sejam generosos, capazes de partilhar. Deste modo, acumularão bom tesouro para o futuro, a fim de conquistar a verdadeira vida. Não pôr a confiança nas riquezas e usar os bens que temos para fazer bem. Ser generosos, partilhar, trabalhar. Ter bens é uma coisa boa. Os bens não são maus. Há pessoas que ficam também com o peso da consciência. Eu tenho 2 milhões de euros. Isso não é pecado. A pessoa não tem que se confessar. Agora, se usarmos mal esses 2 milhões de euros, Deus vai nos pedir contas. Se usarmos bem, Deus vai ficar muito contente. Os bens são bens, como o próprio nome indica. Mas há um risco de querer usá-los para nós próprios, esquecer que são oportunidades de ter maiores de fazer o bem, de servir a Deus e aos nossos irmãos. Terceiro vício, vício da luxúria. O que é a luxúria? Esta é uma palavra que se tornou confusa no mundo atual, já ninguém sabe muito bem. Há pessoas que acham que luxúria é viver o luxo, ter muitos luxos. Não, viver num hotel e ter 15 empregados. Não, luxúria não é isso. Luxúria é a procura do prazer sexual por si mesmo, desligado do contexto do matrimónio, digamos assim. Que é um contexto de amor que se dá, um amor coativo e um amor fecundo. Portanto, quando se procura o prazer sexual separado do amor conjugal e da fecundidade, que é um amor fecundo e unitivo, estamos a fazer um Deus do prazer sexual. Estamos a usá-lo, a procurá-lo de uma maneira contrária ao plano de Deus. Fazer o prazer sexual o nosso Deus. É uma espécie de... é uma idolatria, como os outros. Se a soberba é uma egolatria, a avareza é uma eurolatria, a luxúria podemos pôr tipo orgasmo-latria. E não é preciso também explicar muito, ver como o nosso mundo está cheio disto. Até ao pescoço. Não pode utilizar hoje em dia. Porque tudo gira à volta da sensualidade, da sentir, e infelizmente é raríssimo dizer que hoje em dia a luxúria em todas as suas formas é proposta às crianças porque os pais não nos damos a animar. Mas as telecos
novelas brasileiras e das portuguesas, é o que se sabe. E nós já nos tornamos até insensíveis, já achamos que é normal. Qual é que tem? O padre hoje é assim, eles vivem juntos, e qual é que tem? É as coisas mudar, a igreja tem que se atualizar. Mas vemos que este caminho também agora o pecado gera morte, gera destruição. E depois vêm as depressões, e depois eu vou-se com ela, dizer que ela teve um filho no dia, teve que fazer um aborto. O aborto existe por causa disto, pelo chute. 50 milhões de abortos por ano. Qual é o problema? O problema é o chute. Porquê que há abortos? Porque a gente quer sexo, não quer procriação. Porquê que quer sexo e não quer procriação? Porque não é dentro do contexto do aborto conjugal. E portanto 50 milhões de abortos. E Deus, prazer sexual, no altar do Deus prazer sexual, sacrificam-se por ano 50 milhões de vidas. É bom pensar nisso. É bom pensar nisso. Assim, rapidamente, sem querer complicar muito, o ato sexual só é razoável, isto até do ponto de vista humano. Isto é um discurso que é válido até do ponto de vista filosófico, não é preciso ser católico. O ato conjugal só é razoável dentro do contexto do amor conjugal. Porque só dentro do contexto do amor conjugal é que há uma doação recíproca, alguém que deu a sua vida toda a outra pessoa, e essa doação é correspondida. E o ato conjugal exprime essa auto-doação e esse amor. O amor conjugal é o único amor que é fecundo. Um amor aberto à vida, por sua natureza. Isto dá um impulso. Eu explico só o resultado. Porquê é que a luxúria é um problema tão grande no nosso mundo? Porque o instinto sexual é um instinto forte. O instinto sexual é um instinto forte. E foi Deus que criou as coisas assim, para garantir a procriação. Se não nos apetecesse ter filhos, é difícil. A humanidade continuava à frente. E portanto, isto Deus pôs. Isto acontece com outros instintos. Temos o instinto de defesa, temos o instinto de conservação da vida, temos fome e sede, e temos sono, e ainda não esquece. Não esquece disso. E se a gente não tivesse muita fome, quase andávamos quase todos os momentos. Então, Deus pôs aqui alguns instintos que nos ajudam, que nos orientam para coisas boas, mas que precisam de ser guiados pela nossa inteligência e pela nossa vontade. Tem que pensar, agora como mais ou como menos. O instinto não solve tudo. Orienta, não serve bem, mas eu depois tenho que decidir, tenho que gerir aquilo de uma maneira humana, ou seja, de uma maneira livre. A luxúria, basicamente, como eu dizia, é um idolatrar, fazer o prazer sexual do nosso Deus. E portanto, quem está por trás disso é o meu prazer. A minha gratificação. Eu uso aquilo que dá prazer. No caso da sexualidade é muito delicado porque envolve outras pessoas, ou pelo menos envolve a minha pessoa. Também é possível ficar sozinho. E as pessoas são coisas sagradas. O bife que eu estou a comer, ou as batatas fritas, não são coisas sagradas. Eu uso o bife. Mas quando se trata de envolver outras pessoas, é preciso muito cuidado. Muito cuidado. Porque as pessoas são coisas sagradas. E as coisas, como eu dizia há bocado, as pessoas não se usam. As pessoas amam-se. Quando eu uso as pessoas, já pus o pé na água. Deus não quer isso. E com outros que acontece isto. Facilmente a sexualidade é distorcida e se eu procuro prazer sexual, então uso os outros como objetos, como simples objetos. Isto foi emitido pela pessoa. Ninguém foi feito para ser usado.
próprio corpo sozinho, não és um objeto, és uma pessoa, és templo de Deus. São Paulo diz isto na carta aos Coríntios. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? O que complica tudo isto é que o instinto sexual é forte. O instinto sexual é forte. E então às vezes é difícil a gente controlar-se. Como é que fazemos isso? Com as virtudes, é a tal história. Temos que treinar, com jeitinho. Se os pais ajudarem os filhos a perceber isto e os prepararem para a vida, é mais fácil. Se ficar cantando verbo, é mais difícil. Vai-se aprender nas cabeçadas, mas custa mais. Mas é possível. Portanto, é possível viver com qualquer virtude, com qualquer vício. São possíveis. Graças a Deus há muita gente que vive casta, que não se deixa escravizar pelo prazer sexual. A pessoa deixou-se escravizar, já parece que não se controla. Eu comparo um bocadinho com a droga, porque como é um instinto forte, quando caem nisto, é difícil libertar-se. É possível, mas não é fácil. A consequência mais dramática da luxúria, na minha opinião, isso que fala com todos os pecados, é sempre ofender a Deus. Mas, do ponto de vista humano, é tornarmos, é a nossa incapacidade, é destruir a nossa capacidade de amar, do ponto de vista humano. Ou seja, de nos darmos verdadeiramente a alguém. De nos darmos verdadeiramente a alguém. A Deus e aos outros. Viver virado para si, centrado em si, no meu prazer, não sei o quê, apetece-me isto, apetece-me aquilo, o meu capricho, gera um profundo egoísmo. Eu fico uma ilha. As relações humanas são nada. Não tenho amigos verdadeiros. Gera um grande egoísmo. Dificulta imenso a relação com Deus. A oração, etc. Leva a uma grande insensibilidade, um grande tédio pelas coisas espirituais. O luxurioso, nada lhe diz nada. Foge tudo o que implica sacrifício, responsabilidade e gera uma grande inconstância, incapacidade de assumir compromissos estáveis. No fundo, é o viver ao sabor das paixões, ao que apetece. E nós vivemos num mundo em que o mundo promove isto. Uma empresa de telemóveis que há uns anos tinha uma campanha de publicidade que era segue o que sentes. Segue o que sentes. Isto é um disparate, mas é o tempo da nossa volta. Se a gente seguisse o que sente, é perigosíssimo. Matar uns aos outros. Nós devemos seguir o que é bom. Devemos pensar, fazer o que é bom. Também é importante perceber qual é a virtude que se opõe à luxúria, já disse, é a castidade. A castidade opõe-se à luxúria. E o que é a castidade? Às vezes as pessoas pensam que a castidade é não fazer nada em matéria sexual. Está quietinho. Só pá, Deus de casamento. Depende, és casado. Castidade é usar a sexualidade de acordo com a condição que se tem. Que a sexualidade exprima a nossa condição. No caso do casado, a sexualidade é exprimir a mútua doação dos esposos, dando-se um ao outro. Portanto, viver castamente no casamento não é não ter relações, é ter relações onde é suposto ter. E essas relações vividas como um ato de amor paulatino. Um ato conjugal está-se a dizer, eu ofereço-te a minha vida. Os gestos, em vez de ser por palavras. Estou a dizer, olha, toma lá, marido. Estou-te a oferecer a minha vida. É tua. E isso tem um valor em si mesmo. No caso, por exemplo, dos celibatários, o padre, as freiras, etc., nós oferecemos a nossa vida a Deus. A sexualidade, digamos assim, é orientada para Deus. Na prática, não há exercício. Eu sou de Deus. Eu sou de tudo de Deus. O meu corpo é de Jesus. E solteiro ainda não se deu a ninguém. Portanto, não exercita, digamos assim.
espécie de microfone. Aumenta a nossa capacidade de amar. O microfone aumenta o som. A nossa capacidade de amar humana é uma segunda virtude tão importante e tão estimada desde os primeiros séculos. Porquê é que nós temos tantos santos que são virgens? As virgens dos primeiros séculos. Porquê é que tantas delas são mártires? A castidade aumenta o amor. Quem tem muito amor a Jesus está disposto a dar a vida e levar um dia na cabeça. Por isso é que há muitas virgens que estão mártires. Não estou a pensar nisso. Está explicado. Castidade amplifica o amor. Se o amor é grande, quando vem as tribulações, está dentro dos dois uma boa. Isto vale a todos. A castidade aumenta a nossa capacidade de amar. Isto interessa-nos imenso porque todos fomos feitos para amar e ser amados. E se não aprendermos a amar e não soubermos ser amados também, há uma grande infelicidade. O nosso coração só tem alegria e paz se encontrar o amor, que é Deus. Sem amor, esta vida é um inferno. A castidade está tão ligada ao amor, é preciso ter muito cuidado com a castidade. Porque se escancar a castidade, vai o amor ao ar. Se vai o amor ao ar, não há felicidade. Por isso é que há tantas pessoas que são casadas e que se sentem profundamente sós, etc. E dentro do casamento há tantos problemas, às vezes, de castidade. A gente acha que são só o casamento, há muitas coisas neste tempo. Quais é que são os pecados mais frequentes contra a castidade? Em geral, os pecados contra a castidade são graves, são multados, são matéria grave. É mais para ter para ter vida. Quais é que são os mais frequentes? Os mais frequentes são contracepção, evitar querer tornar o ato conjugal involuntariamente infecundo. Não é que se eu for infecundo é uma coisa. Se eu quiser torná-lo infecundo, aí é que está a perversidade. Contracepção, como pode fazer de muitas maneiras, com a pílula, com o dispositivo, interrompendo o ato. A lógica de fundo é sempre: eu quero prazer sexual, mas só isso, ponto. É isso que eu procuro, só. O prazer em si não é mau. O prazer sexual não é mau, não, foi Deus que criou. Mas não pode ser desligado do amor conjugal. Aqui é que está o problema. Nós às vezes queremos desligar uma coisa da outra. Deus não quer. Deus quer que o prazer sexual acompanhe a relação dos esposos e que essa relação seja fluida, aberta à vida. Se for aí, está a todos os riscos. Não tem como de confessar. Olha, tive prazer quando dormia a mulher. Glória a Deus. Porque Deus criou as coisas assim. Portanto, a contracepção, infelizmente, é uma chaga grande. 90% dos casais praticam a contracepção. Problema. E muitos há umas pessoas que praticam e vão mudar ao problema. E não se confessam. Ou dizem, isso para mim não é pecado. Problema grave. O Papa já foi mal, ela engravidou do aborto. É sempre a mesma história. Oh Deus, prazer sexual, são sacrificados 50 crianças por ano. Provavelmente 10 milhões, eram 5 vezes por ano. Mais pecados que acontecem, masturbação. Aqui, infelizmente, até nas escolas já se ensina às crianças pequeninas, a partir da primeira classe, que isto é uma coisa boa, não tem problema nenhum, faz bem à saúde, ajuda a relaxar, são disparados. E depois, as crianças ganham o vício e é uma chatice, é pior para eles. Depois é difícil tirá-los do buraco. Depois vão para a internet ver pornografia. E agora até nos telemóveis, mandam mensagens uns aos outros. Os pais nem sonham o que é que os filhos fazem. Não sonham. Os pais não sonham. O filho é muito querido, tem 12 anos, para ser educado. Vai ver o que é que ele anda a ver no computador. Vê bem o que é que ele recebeu nos colegas da escola, no telemóvel. E outro dia, as pessoas, isto chegou a um ponto que eles nem sabem que é mau. Houve outro dia, estava na paróquia, fui jogar futebol com os miúdos pequeninos, mais ou menos, e eu me disse, olha aqui esta fotografia. Eu não estou a ver o que é que se passa aqui. Como é que é possível um miúdo chegar aos 13 anos e achar que aquilo é uma coisa boa que se pode mostrar no pai? É porque ninguém explicou. Não é? É porque
é mesmo, a coisa está complicada. Os pais aqui têm bastantes responsabilidades. Aí vai tudo a puxar as orelhas. Então tu não educaste o teu filho. Mas o que é que eu dizia? Dizias o que tens que dizer. Mas eu não sei bem. Forma-te, compra o catecismo, lê. Contracepção, masturbação, depois coisas mais graves. Agora temos este problema da homossexualidade, etc. Como se fosse uma coisa boa. É como se fosse homossexual. É uma opção legítima. Não é essa a vontade de Deus. Quer dizer que há pessoas que sintam esta tendência possam não ter culpa. Acontece em vários casos de pessoas que conheço, meus amigos, que têm tendências homossexuais. E agora? É o filho do mundo? Não, tem culpa. Mas dizer os dados homossexuais são coisas diferentes. Não são diferentes. São graves. Sudou, foi destruído por causa da homossexualidade. Como é que isso está? Vê lá, muito Gênesis. São Paulo fala disso também na carta aos Romanos, no início do livro. Portanto, isso são tudo coisas que temos à nossa volta e está tudo caladinho, faz de conta que não vemos. E não, está mal. E por isso é que as coisas estão confusas e difíceis. E depois há mais, como dizia, basicamente estes são os problemas mais frequentes aqui à nossa volta. Depois começa logo o problema de que hoje em dia para nós, no namoro, há logo muitas liberdades que são aceites como normais, não ajudam a viver a castidade. Agora tenho namorado e fazemos isto e aquilo. Não, calma. Porquê? Porque isso implica uma certa excitação sexual e depois é difícil a pessoa controlar. Faz sentido quando for no casamento. Faz sentido quando for no casamento e aí não é preciso controlar-se aí. Depois nasce o bebê. Mas nós achamos que agora é assim. É sempre a mesma lógica. Agora é assim. Então elas, as raparigas, caem na tentação de ele depois não gosta de mim, ou vai-se embora. Então se vai embora ainda é melhor. É melhor casar com alguém decente. Portanto, caem muito ou no grupo, há muita pressão do grupo. As minhas colegas já fizeram todas isto e eu não fiz. Portanto, não fazer, que se não sinta mal ali no meio. E eles é outra coisa. Portanto, com esta coisa dos respeitos humanos, a nossa juventude vai ao fundo na lama. Vai ao fundo na lama. E nós estamos distraídos. Estamos distraídos e não estamos a ajudar. Qual é que é o segredo? Hoje em dia é difícil viver esta virtude, como eu dizia, porque há um grande bombardeamento do ponto de vista dos meios de comunicação. Filmes, televisões, internet, 24 horas por dia, até os anúncios são perigosos. Estou a ver um anúncio, sei, compra um chocolate e parece sempre que não é bom, ou quase bom, ou para vender não sei o quê. Coisas que não têm nada de shampoo. Estamos sempre a ser bombardeados com estímulos que nos orientam, que nos afastam da castidade, nos dificultam a vida. Como é que nós sobrevivemos no meio desta batalha espiritual? Através da oração, confissão e, sobretudo, no caso dos mais novos, evitar equilíbrio. Há muita gente que cai muito está sempre, não tem nada para fazer. Estou lá para casa, sozinhos, mas vais para trabalhar, depois começa ali a brincar na mel, e depois vou para o computador, então, e depois às tantas começa a ver o que não deve. Sempre é tarde, sozinho em casa, ter 3 horas sem fazer nada, tudo isso não ajuda. Os pais também deviam pensar nisso. Ou então vou com a namorada de. Olha, eu vou passar um fim de semana, não sei aonde, Castelo Branco, vou namorar. E então fomos dois sozinhos. Não é ideia. Está-se mesmo a ver que vai dar chatice. Portanto, é preciso ser esperto, no sentido de prudente. Não brincar com fogo. Não brincar com fogo. Quem brinca com fogo
Cuidado. Portanto, aqui está um problema grande. Eu, na minha opinião, acho que este é um dos vícios pelo qual o demónio leva mais almas para o inferno. Dizia isto a Jacinta, antes de morrer em Lisboa. Os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. Beata Jacinta Marques. Eu acho, e vê-se muito, nossa voz já está a ver, infelizmente. Portanto, é um tema que ninguém fala, mas nós devíamos falar muito, porque há muita gente aí para o inferno por causa disto. Não tem graça. Não tem graça. Outro vício, parecido, primo, deste é a gula. A gula, em vez de ser uma idolatria do prazer sexual, é uma idolatria do prazer, digamos, de comer e de beber. É uma, não sei, alimento-latria, podíamos pôr assim. São Paulo também, uma das suas cartas, dizem que alguns têm o seu, que para alguns o seu Deus é o seu ventre. Carta aos Filipenses. Aqui a ideia é bem simples. Nós precisamos dos alimentos e dos coisas para viver. Devemos comer e beber de uma maneira racional, equilibrada, para ter saúde, força, para poder servir aos nossos irmãos, trabalhar, etc. Portanto, comemos para viver e não viver para comer. Portanto, aqui o problema é esse. Quando nós queremos o prazer dos alimentos, acabamos por comer mais do que devíamos daqueles alimentos, menos variedade, comemos de uma maneira menos racional, menos conveniente, mais deixa para o que acontece. Acontece menos de chocolate. Pimba, 1, 2, 3, 4, 5, então e a sopa? Isso fica para amanhã. Deixa-me guiar pelo que me apetece, deixa-me guiar pelo que me apetece e não pelo que me convém. Convém bem pela razão. Portanto, é a questão da temperança. O vício que se opõe à gula é a virtude da temperança. Nos ajudar a regular o que nos apetece. O que nos apetece não é necessariamente mau. Temos é que ver se convém ou não convém. Apetece um bife com batatas fritas. É hora do almoço? É. Precisas de comer um bife com batatas fritas? Preciso. Ótimo. Então coincide o que apetece com o que convém. Mas às vezes não. Apetece um bife com batatas fritas. Agora são batatas fritas. Não. Às vezes temos que contrariar o que nos apetece. Em geral, a maior parte das pessoas falha por excesso, ou seja, deixa-se guiar demasiado come mais, bebe mais, depois vem os diabetes, depois vem a cirrose, o fígado doente, etc. Porquê? Porque não sabemos controlar. Falta autodomínio. Isso depois vamos para o médico, centro de saúde, pastilhas para isto, pastilhas para aquilo, pastilhas para o sangue, pastilhas para aquilo. E isso são tudo consequências da gula. Se tivesses vivido de uma maneira equilibrada, se tivesses tido autodomínio, comesses sopa, frutos, arrestos, gastavas menos dinheiro no médico, menos em remédio, estavas mais magro, tens mais saúde. E podias servir com mais alegria a Deus e aos irmãos. E agora durante as costas, os pés, não sei o quê, não podes ir a vida toda a fazer o corpo que apetece. O corpo pede e eu faço. Quem manda a mim é o corpo, não sou eu. Eu vou levar isto. Em geral, os pecados da gula são leves. Em geral, os pecados da gula são leves. Porquê? Porque não causam um grave dano à saúde. Mas há alguns que são graves. Por exemplo, as bebidas alcoólicas. Porque além de fazer mal à saúde, fazem perder o uso de razão. Perde o uso de razão. E quando eu voluntariamente perco o uso de razão, isso é sempre uma consequência tão grave que o pecado torna-se grave. Portanto, apanhar uma bandeira é um pecado grave. Podia dizer isso ao contrário. Diz isto. Apanhar uma bandeira é um pecado brutal. O uso das drogas. O uso das drogas também é um pecado brutal. Por mesma lógica. Faz perder o uso de razão. Se eu voluntariamente quero perder o uso de razão, estou-me a querer animalizar, digamos assim. É uma coisa indigna da pessoa.
querer perder o uso de razão. O uso de razão é o que nos torna pessoas. É o que nos faz, de alguma maneira, parecidos com Deus. É pensar. E nós, às vezes, a Bíblia gera toda uma vida mundana, digamos assim. E às vezes fico impressionado estou numa paróquia onde há uns restaurantes famosos. E há pessoas que vão para vir almoçar e voltam. Gastam um dia para ir ali almoçar e voltam. O que as pessoas não fazem para ir. É uma loucura. As pessoas vão 200 km para ir almoçar ali, gastam um exagero e voltam. De facto, a temperança ajuda-nos a moderar os nossos apetites e a ter autodomínio, a dizer, quem manda sou eu. E, portanto, é preciso pensar, isto é bom, apetece, agora sim, agora não. E é bom, para ganhar a temperança, para ganhar este autodomínio, fazer uma certa ginástica. A virtude é como a viola, é preciso uma certa ginástica, certo treino. Portanto, é bom a gente contrariar às vezes o que apetece ao nosso corpo. O nosso corpo quer uma laranja, vou ter uma banana. Uma placa que é para saber quem manda sou eu. E estas coisas pequeninas ajudam-nos a ganhar um certo domínio sobre nós próprios. Não podemos dar tudo o que o corpo pede. Portanto, é bom a abstinência. Às sextas-feiras é a abstinência obrigatória, carne. Pode ser trocado por outra competência. O jejum é só obrigatório 2 dias da semana, quarta-feira santa e sexta-feira, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Mas é bom, Nossa Senhora impede várias aparições, para jejuar. O jejum ajuda-nos exatamente a ganhar autodomínio, temperança. Não apetece nada, não apetece. É preciso um certo esforço, mas depois ficamos mais seguros nós próprios. Com o tempo, conseguimos controlarmos cada vez mais. A gula e a luxúria são primas. Uma precisa uma é descontrole, uma falta de domínio, prazer sexual, outra é prazer do comer. É só para avisar as pessoas que, se quiserem ir confessando, podem ir confessando. Eu vou só terminar aqui o nosso ensinamento já assim mais rápido. Já não falta muito. Faltam três vícios. Já vimos 4. E agora mais rápido. Preguiça. Preguicite. Todos sabemos o que é preguiça. Não precisa de grandes explicação. Preguiça, dito de uma maneira simples, é a famosa lei dos nossos cursos. Em vez de fazer as coisas bem, há uma certa inércia natural para a posição horizontal. Se a gente se deixar andar, no sofá, na chuva, depois é preciso pôr o lixo na rua e na rua. Acordar de manhã, ficar ali, a preguiça leva-nos a fugir de tudo o que implica esforço. Leva-nos ao esforço. Procura o que é cómodo. Qualquer coisa. Não quer dizer que eu não possa procurar as coisas, mas tem que ser com equilíbrio. Sobretudo quando há coisas boas que eu devia fazer que implicam esforço, não devo fugir delas. Estudar implica esforço. Não acontece nada. Ou tenho que ir fazer não sei o quê. Está frio. A ciência, se devo fazer, sou médico, faz de conta. Tenho que ir visitar, está frio. A ciência aguenta ao frio. Leva-me uma certa inércia. A preguiça leva uma certa inércia de ficar ali, não se mexer, inatividade e depois não se faz nada. A preguiça não pode haver nada sem fazer muitas vezes. É uma bola de neves. Acabamos por não viver com responsabilidade as nossas obrigações familiares, religiosas, civis, por comodidade, por preguiça. Não fui votar porque está a chover. Deixa-me. Qual é a virtude que se opõe? Diligência. É uma prontidão. O que é diligência? É uma prontidão para fazer
aptidão para fazer o que deve ser feito. É preciso líderes. Aqui estou eu. Aqui o bom exemplo são os militares. Os militares são inteligentes. Porque senão há perdas. Agora, o que é? Diligência. Sexto vício. Inveja. Inveja, o que é inveja? Sabemos todos bastante bem. Consiste na tristeza pelo bem alheio, que vem considerado mal. Inveja. O meu vizinho comprou um BMW e eu tenho inveja. Eu é que queria ter um BMW antes dele. Vou lá, risco com uma chave. E pronto, desejo mal e coisas assim. No fundo, por trás da inveja está a soberba. E eu acho que sou melhor que o meu vizinho. Eu acho que eu sou o melhor. Que ele não merece, eu não mereço. Portanto, se eu tenho alguma coisa boa, a inveja gera constantemente ódios, difamação, violência, cinismo, piadinhas, hipocrisia, palmadinhas nas costas, mas depois o risco do carro. Foi a inveja que levou a matar Abel. Conhecemos a história. Caim matou Abel. Qual é o oposto da inveja? É a benevolência. Bene voler, querer o bem dos outros. Alegrarmos. Às vezes temos dificuldade em alegrarmos o bem dos outros. Alegrarmos com o bem dos outros. Material e espiritual. O meu vizinho compra um BMW. Deus seja louvado. Eu dou-lhes parabéns e peço para dar uma volta. Isso é que é cristão. E bem espiritual, Deus confessou-se, voltou a ir à missa. Deus seja louvado. Não é para dizer, mas é pior para os outros. Depois o irmão em tribunal, não sei o quê. É alegre com as coisas boas dos outros. No fundo, o segredo é ver os outros como irmãos e não como adversários. Os outros não são teus concorrentes, são teus irmãos em Cristo. Portanto, nós irmãos adoramos. Não há uma corrida. A vida não é uma corrida, nem é um jogo. Os outros são meus irmãos e não meus adversários. E o último vício é a ira. Este é um dos que dá mais trabalho. É um vício que, o que é a ira? É o deixar-nos levar pelo nosso impulso mais agressivo, se quisermos dizer assim. Às vezes, perante os obstáculos, as contrariedades, os sofrimentos da vida, salta-nos o pé da tampa. Salta-nos a tampa, cabeça aqui. Passa-se, às vezes, a ira é isso. É este impulso agressivo que temos perante os obstáculos e as adversidades. É um impulso, é um instinto. Nós temos que tentar, com a nossa graça a Deus, com a razão, com a vontade, moderar este impulso. Todos temos. Mas é fácil. A gente vai no trânsito, aqui não há muito trânsito, mas chega-se a Lisboa ao Porto, a pessoa esquece de pôr o pisca e calma, calma. Faz bem. A ira leva-nos a cometer loucuras. E às vezes mesmo loucuras de tiros e tudo. Perde a cabeça. E portanto, é preciso calma. É preciso. Qual é a virtude que se opõe à ira? Paciência. É a virtude da paciência. É preciso paciência. Todos nós que estamos aqui dentro podemos dizer, você para mim deve ter um bocadinho mais paciência. Eu confesso, acho que é unânime. É das coisas que eu mais vejo. Qual é o pecado que eu vejo mais presente em todas as pessoas? Assim, falta de paciência. Queridos, São Tiago diz: bem sabeis, meus amados irmãos, cada um seja pronto para ouvir, lento para falar e lento para se irar, pois uma pessoa irada não faz o que é justo aos olhos de Deus. Uma pessoa irada não faz o que é justo aos olhos de Deus.
nós perdemos a cabeça, quase sempre sai a janeiro. Quase sempre sai a janeiro. E, portanto, precisamos muito da virtude da paciência. E a paciência não é fácil, mas é possível. Como é que a gente faz? É diário, rezando, aguentando-nos. Há uma história muito bonita de um santo famoso, que era São Francisco de Sales. Foi um dos santos. Ele distinguiu-se muito por ser muito paciente, muito doce, muito manso. Portanto, os mansos, aprender de mim que sou manso, paciente. São Francisco de Sales era conhecido por ser um bom homem, muito santo, muito calmo. E toda a gente achava que ele era assim por natureza. Há pessoas que são assim. Mas aos que está tudo bem. Não está a ver Mas depois de ele morrer, estava debaixo da secretária dele, no sítio da gaveta, estava gasto com as unhas. Porque ele atendia muitas pessoas, não é? Perceberam que, afinal, a coisa não era assim tão simples. E ele também notava, como nós, para se aguentar. É preciso notarmos, é preciso respirar fundo. E até os filósofos não católicos percebem isto. Há uma história também curiosa do Platão, um filósofo grego que tinha um escravo, e houve um dia que o escravo fez lá um disparate qualquer, e ele passou-se. Mas não fez nada, o escravo já estava à espera, era uma pena, e o Platão olhou para ele e disse: estás com sorte, porque eu fiz o propósito de sempre que me irar, sempre que perder a cabeça, não tomar nenhuma decisão. Foi a salvação do escravo. Este é um bom propósito para nós. Sempre que cabeça quente, respirar fundo e deixar passar o dia. E quando abrimos a boca, normalmente sai mais do que podíamos ter dito. Quando fazemos alguma coisa com mais violência do que podíamos ter feito. Portanto, calma, preciso ter calma. Devemos imitar Deus, como diz São Pedro, usa de paciência para todos. Deus não quer que ninguém pereça, mas todos se convertam. E há outra muito bonita do livro dos Provérbios: a resposta branda acalma, aplaca o furor. A palavra dura provoca a ira. Vale mais uma palavra dura de 1 minuto do que meia hora de discussão. Penso que também já experimentámos isto muitas vezes lá em casa. Às vezes, aqui começa a aquecer o ambiente, mas tu, e eu, não leva lá nenhum. Não muda nada, só se agrava. Mais vale ouvir e dizer uma coisa com calma. Olha, eu acho, parece-me que isto. 5 segundos. Uma palavra com doce com amor tem mais fruto, tem mais efeito do que os exaltarmos e dizemos toda a razão. Temos toda a razão. Não chega.